Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus e que você possa meditar nessa palavra, irmão. Que você possa se levantar contra os anticristos dessa geração. Porque em verdade te digo, muitos anticristos têm se levantado nessa geração. E muitos têm sido enganados. E é necessário que eu e você usemos a nossa voz para defender o Evangelho. Vou ler para você a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Irmão, que palavra forte essa que nosso irmão João escreveu nessa carta. Uma palavra tão atual e tão forte, porque aqui João ele diz que nós estamos na última hora, de fato eu e vocês estamos na última hora. A vinda de Jesus está próxima, irmão, mais próxima do que nunca esteve. E é claro que com a vinda de Jesus estando próxima, também está próxima a vinda do anticristo. A figura do anticristo de fato virá no Apocalipse. E ele aparecerá na grande tribulação. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Mas o espírito do anticristo já está no mundo. E de fato muitos anticristos, pessoas que representam o anticristo, já estão se levantando no mundo. Sempre se levantaram ao longo da história. Desde quando a igreja nasceu até os dias de hoje, muitos anticristos se levantam de gerações e gerações. Pessoas que negam a Cristo. Não necessariamente negando com palavras, mas negando com ações, negando com a forma como eles vivem, negando, tentando enganar as pessoas, levando pessoas para um falso evangelho, para o evangelho que muitas vezes passa a mão na cabeça, para o evangelho que muitas vezes não tem renúncia, para o evangelho que muitas vezes deixa de confrontar, deixa de falar do pecado, para o evangelho que aceita tudo, para o evangelho que não corrige, para um evangelho falso, para um evangelho que Jesus jamais teria aprovado e jamais aprovaria nos dias de hoje também. Irmão, muitos anticristos já têm se levantado, inclusive no meio da própria igreja, como João falou. Eles saíram dos nossos, mas eles não eram dos nossos. Dentro da própria igreja tem pessoas assim. Porque Satanás ele tenta se enfiar em todos os lugares que ele pode para enganar os cristãos, para enganar aqueles que são verdadeiros cristãos. Eles entram inclusive na igreja, e tem muita igreja hoje corrompida por conta de ter um anticristo lá ali no meio. Irmão, é necessário que eu e você precisamos estar atentos e defender a verdade. E o que é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. Porque se a palavra do Senhor não fosse a verdade, não teria por que Deus ter revelado ela a nós. E se Ele deu ela a nós, nós precisamos lê-la. Nós precisamos mergulhar de fato profundo nessa palavra, para que a gente não seja enganado por esses escarnecedores, por esses aproveitadores, por esses lobos, para que a gente possa estar esperto contra eles. E é interessante que nessa passagem João também deixa bem claro, irmão. E é por isso que eu e você, enquanto cristãos, não tem como aceitar essa ideia de que todos os caminhos levam ao Criador. Não tem como. Porque ele vai falar aqui no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Sabe qual que é o problema? Que a maior parte das outras religiões, elas negam o Filho. Elas negam Jesus. Elas podem até aceitar que Jesus existiu. Mas elas negam alguma coisa a ver com Ele. Ou negam que Ele é Deus, ou negam que Ele veio como homem, ou negam o sacrifício de Cristo. Ou vivem uma vida que não condiz com o que falam. Vivem uma vida que é contrária ao que Cristo ensinou. Irmão, há muitos assim. E isso não é intolerância religiosa. Não estou aqui para ser intolerante. Mas eu estou aqui para defender a verdade do Evangelho, a verdade que está escrita aqui na carta de João, e que serve para mim e para você, que nós precisamos defender essa verdade, porque o mundo jaz no maligno, mas eu e você somos chamados para ser sal e luz no mundo. Nós somos chamados para se levantar contra os anticristos dessa geração, seja o que eles forem. Eles podem ser um sistema, eles podem ser pessoas, eles podem ser ideologias, eles podem ser ideias, eles podem ser tudo aquilo que se opõe ao que Jesus é. E assim eles trazem a escuridão ao mundo. Que eu e você possamos nos levantar e defender a verdade nessa geração. Que você possa meditar nessa palavra, que Jesus abençoe a sua vida. E eu quero te fazer um convite também, irmão, para você entrar na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente trabalha a parte de estudo bíblico, de discipulado, de intercessão. É uma comunidade bem interessante, bem legal. Se você quer crescer na fé, se você quer se aproximar mais de Cristo, entre nessa comunidade, eu vou deixar o link abaixo do WhatsApp. Você clica e você já vai ser direcionado para lá. Que Jesus abençoe a sua vida, irmão. Amém.